Nesse vídeo eu quero falar sobre quem é mais forte em Dex, pelo menos os 10 primeiros colocados. Como você sabe, em Dex não funciona como Cavaleiro do Zodíaco, que quem despertou o sétimo sentido vence quem despertou o sexto, que quem despertou o oitavo sentido ganha de quem despertou só o sétimo, ou como One Punch Man, que tem as escalas de ameaça, etc. Ou a maioria das obras. Não é basicamente alguém que tem 200 de poder, vence alguém que tem 100, perde para alguém que tem 300. Nível de poder é muito relativo aqui, porque todos os personagens têm seus pontos fortes e fracos. É muito mais sobre qual magia, poder ou habilidade você tem, e também não só o nível que ele tem. Mesmo se um personagem no geral for mais fraco que o outro, mas ele explorar os pontos fracos dele bem, ele pode ganhar. Estado emocional durante a luta também é importante. O raciocínio e inteligência da pessoa em geral. Como alguns exemplos, nós temos Ramasura, que nunca poderia vencer Accelerator, mas derrotou Toma pois joga o jogo dele, com Toma tendo derrotado Accelerator. Porém, também tem diversas razões a derrota de Accelerator. Não é como se fosse impossível para ele derrotar Toma, mas a maioria das lutas tem muito mais do que parece por trás. Eles tiveram 3 confrontos até agora, e no primeiro deles Accelerator foi pego muito desprevenido. Ele não conhecia a habilidade de Toma. Ele não precisava se esforçar para derrotar um oponente há muitos anos. Não é como se Accelerator precisasse realmente pensar para lutar. É basicamente reflexão e perseguir o inimigo. Ele não pode ser atingido. Até aquele momento de sua vida, ele não poderia. Depois disso, ele fica confuso, sem saber o que fazer. É provável que o projeto de nível 6 deixe o Accelerator mais fraco e não mais forte, porque foram 10.000 batalhas contra um oponente fácil de ser derrotado. Ele relaxou durante esse período e não sabia realmente nada sobre uma verdadeira luta. Tanto é que no meio da luta ele começa a descobrir novos usos do seu poder e cria o canhão de plasma. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas minha voz está falhando toda hora que eu vou gravar. Estranho que isso não acontece no dia a dia. Hein? Na segunda luta é bem visível que ele não estava em sua melhor condição, pois despertou suas asas pela raiva da situação com Misaka pior, depois de um transtorno pós-traumático. Ele não soube usar sua vantagem e jogou o jogo de Toma de novo. Na terceira luta é a primeira vez que o Accelerator voa, coisa que ele devia ter feito desde a primeira luta, mas não fez, atacado alto. Essa é a sua maior vantagem, porque dessa vez ele estava com a mente limpa, mas perdeu de propósito, porque naquela luta realmente não fazia sentido eles se enfrentarem. Accelerator é muito inteligente, mas luta com raiva na maioria das vezes, o que faz com que ele não use seu cérebro, que equivale a de mais de 20.000 pessoas. E esse que é o problema. Mesma coisa com Mugiino. Subestimou Ramasura durante sua primeira luta. Isso custou sua vitória. Sua derrota, no caso, né? Na segunda e terceira luta, a insanidade já tinha consumido. Então não é como se ela realmente estivesse pensando no que estava fazendo, dando vantagem a Ramasura. O próprio Toma usa a questão de desestabilizar emocionalmente o adversário para se dar bem nas lutas. Praticamente todos esses discursos no jutsu que ele faz é basicamente para isso, para desestruturar o oponente. Na realidade ele nem está aí para o que ele está falando. Ele tenta também resolver as coisas na conversa, coisa que sabemos que nunca funciona. Funcionou com Misaka uma vez, com Otinus, mas com Otinus não conta, porque foi depois de literalmente milhões de lutas. Não é como se tivesse sido resolvido só na conversa. Mas de toda forma existem personagens que em geral são bem fortes, e vai ser impossível para praticamente todos derrotarem eles. Lembrando que essa lista é minha opinião e não é unanimidade que esteja certa. Ninguém nunca chegou a uma unanimidade. Tem muita discussão no fórum, vai vir discussão, mas não se tem uma lista correta. Mas eu vou explicar os motivos de cada personagem estar aqui. O primeiro da lista definitivamente é Anna Springer. Eu quero dizer Anna Springer com todo o seu poder, e não a que vemos em Testament. Por algum motivo ela perdeu seus poderes e está tentando recuperar, mas foi dito que Ana com força total derrotaria a Yuasa com um golpe.
Um ataque, mano. Como assim? Então só ela pode estar aqui. Personagens com esse nível de poder já estão em um nível onde não podem ser derrotados por irregularidades. Os ataques de Ana excedem muito, até mesmo que o Imagine Breaker pode cancelar. Então não tem carta na manga que eu possa deter ela. Só tendo realmente uma força bruta maior. O segundo colocado é Aiwass, dito ser mais forte que os deuses mágicos por Aleister, mas também abaixo de Ana, onde ele tem que estar aqui. E o terceiro colocado definitivamente seriam os deuses mágicos do verdadeiro Gremlin, True Gremlin. Existem variantes de deuses mágicos, como Otnus, por exemplo, que mesmo tendo destruído o universo, é considerado um deus mágico fraco, por assim dizer. Sua presença é pequena o suficiente para permanecer no mundo sem o destruir, diferente dos deuses mágicos do Gremlin, que são tão fortes que permanecem em uma camada especial da realidade, e que destruiriam o mundo somente por causa de sua mera presença no mundo físico. Por isso repartiram seu poder em infinitas quantidades para aparecer no mundo físico. Então eles têm que estar em terceiro pelo menos. O quarto lugar complica um pouco as coisas, mas eu colocaria a coisa invisível, que não temos certeza que seja KNT ou o que for, pois foi capaz de destruir o templo de Coruzon, algo que nem mesmo a Accelerator Asas de Platina conseguiu. É dito que Coruzon colocou a barreira mais forte que poderia nesse templo. Era como se fosse seu poder máximo ali. A próxima da lista, e quinta colocada, é exatamente ela, Coruzon, o demônio das camadas mais baixas da Sephiroth. O rival do Cara, o que é com hoje, hein? Foi só começar a gravar que começou um monte de helicóptero passar aqui, não estava acontecendo isso o dia inteiro, pelo amor de Deus. Mas o quinto colocado é Coruzon, rival do sagrado anjo guardião Aiwass. Coruzon é muito forte e habilidosa. Na verdade não é ela nem ele, porque demônios supostamente não têm sexo. E Coruzon preferiu um corpo, ela escolheu um corpo feminino. Mas ela não é como se fosse realmente a Coruzon. Mas bem, Coruzon foi capaz de enfrentar vários deuses mágicos nerfados, impedir sua alma de ser retirada do seu corpo físico, mostrando sua habilidade. O sexto dessa lista eu diria que Otnus talvez, porque além de ter poderes destrutivos criativos, ela também tem poderes criativos absurdos, tendo reconstruído o universo bilhões de vezes no volume 9 do Novo Testamento. Em sétimo lugar eu colocaria Aleister, que Hara no Khan, com seu EAA e os poderes emprestados de Aleister, foi capaz de derrotar o Sumo Sacerdote, que era um deus mágico do Gremlin nerfado. Então eu colocaria ele aqui. Em oitavo lugar eu colocaria Accelerator Asas de Platina. Ele não conseguiu quebrar a barreira de Coruzon, por mais que pudesse atravessar, o que significa que seu nível de ataque ainda não é universal ou multiversal, mas suas defesas são. Por mais que ele seja mais fraco que Coruzon, foi capaz de desviar sua espada flamejante que tem poder multiversal, além de ter cruzado o abismo, coisa que Aleister, Matters e Westcott não conseguiram. Ele pode facilmente ser capaz de lutar contra alguns colocados mais acima da lista, mas ficaria amarrado. Mais cedo ou mais tarde ele seria derrotado, considerando também sua questão de tempo. Sua bateria só dura 30 minutos. Ela pode até recarregar, mas precisa de tempo e concentração. Mas a Accelerator precisa buscar uma fonte de energia elétrica para usar a manipulação de vetores para transferir energia elétrica para sua bateria. E não é como se quando ele estivesse lutando contra um inimigo de nível Deus mágico, ele pudesse falar, dá uma licença aqui para recarregar a bateria. Em nono lugar eu colocaria os deuses mágicos nerfados do verdadeiro Gremlin, porque eles foram ditos serem fortes o bastante para destruir o mundo. Mas caso fizessem isso, eles não teriam poder para o recriar, coisa que Otnus poderia fazer, por isso eu escalono ela em cima dos deuses mágicos nerfados. Eu tive que pensar muito sobre quem colocar no 10º lugar. Foi a escolha mais difícil de todas. Realmente me vieram muitos personagens à mente. Veio Fiamma, veio Matters, talvez o Westcott, muitos personagens.
E talvez eles realmente também mereçam essa posição. Porém eu resolvi escolher Oleros, porque acho que ele pode levar vantagem sobre algum deles. Fiamma, por exemplo, seu santo direito tem muitos hacks. Um deles é se ajustar ao poder do oponente. O santo direito é tão forte quanto precisa ser. Ele se escala de acordo com o oponente. Se você parar para pensar de maneira simples, Fiamma seria invencível. Mas não é bem assim. Ele se ajusta, mas não pode se reajustar. Se o santo direito tivesse um mecanismo de reajuste, ele seria muito mais forte. É um detalhe simples, mas que no caso de Index, onde existem diversas magias completamente quebradas, esse detalhe muda tudo. Aleister, por exemplo, sua magia é fazer seu ataque ser 10 vezes mais poderoso do que seu oponente imagina. Ele é o inimigo natural de Fiamma. Seu santo direito se ajusta ao ataque de Aleister, mas percebe então que o ataque era 10 vezes mais forte do que ele foi programado. Ele não pode se reajustar. Na verdade, não percebe, porque ele não consegue se reajustar. Eu acredito que aconteceria algo bem semelhante se Fiamma e Oleros lutassem. Sua magia é Rios Vou deixar esse nome na tela. Pelo amor de Deus. Que nome difícil de falar. De toda forma, sua magia quer um ataque inexplicável que não tem direção, forma ou sentido. É uma magia bastante quebrada. Eu não acho que o santo direito poderia reconhecer isso. Se ele não reconhecesse, ele não poderia ser defendido. Provavelmente terminaria como Aleister, com Oleros sendo o inimigo natural de Fiamma. Lembrando que é possível que Fiamma, Oleros e Máteres estejam acima de deuses mágicos nerfados também. Na verdade, Aleister tinha mais medo de Máteres do que Corunzum, e evitou o combate mágico contra ele, admitindo ser inferior. Venceu usando a ciência. Então tentar escalonar fica realmente complicado, mas eu tentei do melhor jeito que deu.